Estamos na segunda temporada de Potter Entrevista Gaúcha ZH. Agradecemos muito a audiência de vocês. A gente tá também no Spotify, além do SoundCloud, além do Podcasts ali no iPhone. Quem tiver uma plataforma de podcast, só puxar ali pelo RSS que vai nos achar, certo? Começando mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH. Aqui a gente tá discutindo as coisas que estão sendo discutidas em todos os lugares. E a gente está na segunda temporada com a seguinte pergunta: Bolsonaro, e agora? É a pergunta que a gente faz. A gente ouve pessoas diversas, das mais diversas áreas, de todos os lados possíveis, para ver o que vai acontecer com este país com o novo governo de Jair Messias Bolsonaro, que começa o trabalho no dia 1º de janeiro de 2019, mas o trabalho de composição de governo já começou. A gente está conversando para ver o que vai acontecer com o Brasil. O Brasil vai virar uma Filipinas, uma Venezuela, uns Estados Unidos, uma Suécia, uma Finlândia, um Zimbábue, um Haiti, a gente não sabe, então a gente está perguntando para as pessoas isso. Certo? A primeira temporada era Bolsonaro versus Haddad. Essa segunda é Bolsonaro, e agora. A gente já entrevistou o Lobão e agora a gente vai ligar para ele. Marcelo Taz, por favor, responda a minha pergunta. Bolsonaro, e agora? Complicado, né? De responder essa pergunta, eu sei que é difícil. De sopetão. E agora vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Tem muita... ele foi eleito por uma ampla maioria, e a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que o pessoal o escolheu. Tem muita gente ainda querendo discutir. Eu não entendo isso no Brasil. Acaba a eleição, tem um vencedor e o pessoal quer discutir o vencedor. Não tem mais discussão, né? Ele foi escolhido, está claro que tem um tipo de pensamento ou de atuação que foi reprovada, que é a do PT, e agora vamos ter uma outra forma de dirigir essa nação. E vamos torcer para que ela seja saudável, que ela faça o que precisa fazer, que é... dar emprego, tirar todas as amarras do Estado da frente, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe, né, mas ninguém consegue fazer. Taz, a gente lembra das matérias do CQC lá atrás, onde o CQC se aproveitou muito bem com o humor do baixo clero brasileiro. Talvez o Brasil tenha conhecido um pouco mais o baixo clero, porque o baixo clero não dá entrevista no Jornal Nacional, né? E o CQC se apropriou muito bem do baixo clero. E um dos personagens era o Bolsonaro. Se naquela época alguém chegasse pra ti lá, depois de um CQC ao vivo, e falasse pra ti: esse deputado Jair Bolsonaro, ele pode ser presidente da República, porque por causa disso, era crível acreditar numa coisa dessas. Hoje, eu tô dizendo hoje que a gente tem um distanciamento, assim, viu? Meu Deus, tava na cara que seria presidente. Tem isso ou não? Não, eu acho que não se esperava isso. Aliás, eu diria que se esperava mais de quem estava no alto clero. Essa eleição mostrou que o alto clero foi reprovado, sabe? Eu acho que está claríssimo isso. E eu só quero corrigir uma coisa que você falou. Corrija. O CQC não dava voz só para o baixo clero. O Lula vivia falando com o CQC, por exemplo. Não, eu não quis dizer que dava só... Mas assim, sim. A gente falava com todo mundo, a gente falava com o Obama, bicho. Entendeu? E agora, eu tô falando isso porque agora que o Bolsonaro foi eleito, tem aí um pessoal desavisado querendo atribuir ao CQC o fato do Bolsonaro ter sido eleito. Eu não sabia disso. Eu fico até muito lisonjeado, porque eu saí do CQC em 2014, 4 anos antes dessa eleição. Se o cara está atribuindo a um programa que não existe mais há tanto tempo, o cara está sendo eleito, é porque esse programa teve alguma relevância. Sim. Quando eu falei, não era somente só com essa turma, mas conseguiu pegar essa turma e botar no microfone e aí brincar em cima disso. O CQC escancarou a política brasileira, entendeu? De um jeito que ninguém tinha feito. Eu acho que é um grande mérito, e inclusive fazendo isso, misturando jornalismo e humor. E expôs toda essa galera, inclusive o baixo clero do PT, esses Marum, esses caras hoje que estão pendurados no Temer aí,
o PT barra PMDB, né? Sim, sim. Então, expôs todo mundo. É um tipo da política que o Brasil não conhecia. E eu creio que foi por isso que a gente teve um engajamento tão grande de jovens que não se interessavam pela política e começaram a ver a política pelo programa. Entre eles estava o Bolsonaro, que naquela época, já a partir de 2014, 15, já estava iniciando com muita disciplina a sua campanha, né? Isso está muito claro agora por conta de redes sociais. Ele foi o primeiro político que entendeu a importância disso. E, aliás, redes sociais é uma coisa que a gente praticava muito naquela época, coisa que a televisão também demorou um tempo para perceber, né? Sim, sim. Essa eleição apenas foi diferente pelo fator Bolsonaro, ou a partir de agora todas as eleições brasileiras interessa muito pouco propaganda de rádio e TV? Porque se fala isso, né? Não, ninguém prestou atenção para isso, o candidato tinha mais tempo de TV, ficou lá embaixo, que é o Alckmin. Ou essa eleição é diferente por causa do Bolsonaro? Essa eleição marca definitivamente a mudança de relevância do horário eleitoral gratuito. Graças a Deus, diga-se, né? Que é uma coisa horrorosa o horário eleitoral gratuito, né? E é motivo de negociação, de negociatas, onde se faz o toma lá da cá, sabe? Onde tem esses mais de 30 partidos aí que não representam nada, mas eles tinham essa moeda de troca. Então, eu vejo com muito bons olhos o derretimento do horário eleitoral gratuito. Eu acho ótimo, entendeu? Tomara que desapareça, inclusive, ou encontre um novo modelo, porque aqueles caras falando e a gente simplesmente recebendo aquele entulho nas nossas televisões e rádios, eu acho aquilo uma idiosincrasia, assim. Agora, a novidade dessa eleição é legal, Potter, a gente fazer olhar em perspectiva, né? Por favor. As eleições todas. Eu, como sou um rapaz mais idoso, eu tenho essa oportunidade. Eu peguei o finalzinho da ditadura militar, da diretas já, tal, quando a gente não votava. Eu fui votar para presidente com 30 anos, em 89, entendeu? E quem venceu foi uma espécie de Bolsonaro, que foi o Collor, que queria tirar o Brasil dos marajás, queria acabar com a corrupção e tal. E era de um partidinho, um partido que eu acho que nem existe mais, o PRN, se não me engano. É isso. Né? Depois disso, do impeachment do Collor, a gente passou aí por essa fase FHC Lula, né? Tivemos aí a divisão do poder entre esses dois partidos que não conseguiram criar um legado político, né? Não conseguiram, eu falo isso com muita tristeza, assim. O PT só tem o Lula, e o PSDB só tem o FHC. São dois caras que não conseguiram criar lideranças ao redor deles, né? E aí ficou essa situação patética do FHC, sugeriu o Luciano Huck agora, e o Lula ficou ali na cadeia. Será que eu boto o Ciro, não boto? Ficou ali. No fundo, ele queria ele, né? Ele queria ele continuar no trono. E não conseguiu. E o Haddad, coitado, que é um cara que eu respeito, entrou de gaiato e pronto. A gente tem agora a eleição voltamos a ter um cara que não tem um partido, né? É um candidato que propõe simplesmente a negação da política. E eu respeito o voto popular. Eu acho que nós temos agora que dar um crédito para quem foi escolhido poder trabalhar. Entendeu? Sim. Existe isso é uma pergunta até pessoal, assim. Tu foi uma das pessoas mais ágeis no Brasil a entender a internet. E existe lá dentro de ti, assim, quando tu tá tomando um vinho com alguém, sozinho, sem nenhum microfone, e nenhum jornalista te perguntando alguma coisa, uma felicidade tua de ver um presidente do Brasil eleito praticamente fazendo um trabalho de internet? Olha, deixa eu te falar com a maior sinceridade. A internet, é bom que a gente troque uma confidência, é só uma rede, sabe? Ela não é uma pessoa.
Então, não adianta eu querer ficar feliz por conta da internet. A gente tem que saber como usar essa rede, sabe? A gente tem que saber, nós que vamos reinventar essa rede. Eu fico muito feliz de ver que ela já começa a tornar a política mais democrática, no sentido de que, eu não sei se você concorda comigo, mas essas eleições são as eleições com maior participação popular que eu já vi na minha vida. Eu já participei de muitas eleições e nessas eleições eu vi crianças de 10, 12 anos debatendo política com seus pais, entendeu? Eu, quando era desse tamanho, imagina se o meu pai, o meu avô iam deixar eu dar meu pitaco sobre o que estava acontecendo no Brasil, entendeu? Eu acho isso muito positivo. Isso, para mim, tem a ver com essa participação pelas redes. Entendi. E em cima disso, a gente tem um novo termo, acho que ele fica famoso em 2016 na eleição dos Estados Unidos, que são as fake news, né? É uma coisa que me assusta em todos os sentidos, porque é ruim quando as mentiras se espalham. Mark Zuckerberg ganhava dinheiro para espalhar mentira, está se explicando até agora. E também fica perigoso saber quem vai desmentir isso, quem é o dono da verdade, quem são as agências ou as pessoas que vão dizer, não, só para quem, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira. Qual é a parte mais assustadora disso tudo? Porque é um elemento dessa eleição. Olha, eu vou te dizer quem vai desmentir. Somos nós mesmos, sabe? O tempo que a gente vive é que nós somos os nossos próprios editores, né? Essa é a grande tarefa agora que a gente tem, né? Nós temos os veículos que, na minha visão, eles podem ser cada vez mais relevantes, os jornais, as emissoras de televisão e rádios, eles podem ser relevantes se eles tratarem esse novo consumidor de informação com respeito, porque ele não está mais calado, ele participa do diálogo, entendeu? Sim. Agora, quem vai dizer se é ou não fake news é quem consome fake news. E aí é bom a gente lembrar que quem espalha fake news não é o Mark Zuckerberg, é a nossa tia maluca, entendeu? Eu tenho uma tia doida que espalha fake news no grupo da família, entendeu? As pessoas ficam botando a culpa no Zuckerberg. Não é, cara. Somos nós, são seres humanos. E fake news é mais velho do que andar para frente. Sempre existiu fake news. Existia fake news no Império Romano, né? No início da democracia, Marco Antônio se apaixonou por Cleópatra e rolaram fake news lá falando que Roma ia ser engolida pelo Egito. E foi assassinado Marco Antônio por conta de uma fake news. O Laurentino Gomes, que escreve esses livros sobre a história do Brasil, fez um texto muito legal mostrando que a proclamação da República foi fake news também, né? Falaram que queriam assassinar o Deodoro da Fonseca e precipitaram a proclamação da República. Então, vamos devagar com esse negócio. Não é o Facebook que inventou o fake news, nem o WhatsApp. Isso é natureza humana, viu, Potter? São seres humanos que fazem isso. Sim. Eu tinha uma tese que fica muito melhor, obviamente, em mesas de bares, que se a gente quisesse saber o que aconteceu na eleição, a gente tinha que olhar para o grupo da família, porque é o único grupo que a gente cria que as pessoas vêm de todos os lados, né? Porque tu é obrigado a estar no grupo da família. Obrigado, eu tô brincando exatamente com isso, né? O grupo do meu trabalho é o grupo do meu trabalho, o grupo de futebol é o grupo de futebol. Ali tem, no grupo da família tá mais ampla a coisa. Diga para meus amigos se eu estava certo ou errado, por favor, Tass. Não, o grupo da família, eu creio que ele é uma temperatura, ele dá a temperatura do Brasil, né? Porque tem sempre ali um primo que ficou calado a vida inteira, parecia assim, aquele primo sensível, toca violão, você entendeu? E de repente ele vira um bolsominion, né? Você fala, caramba, ele ficou calado e ele era um bolsominion, não sei entendeu? E veja bem, eu estou falando isso com carinho, porque tá na hora da gente entender por que as pessoas votaram no Bolsonaro. Não é mais a hora de ficar negando, de ficar apedrejando um lado ou outro, né?
Então a minha família foi muito, eu creio que a minha, como a de todo mundo que está nos ouvindo, é uma espécie de um laboratório do que é o Brasil, né? Todas as visões, gente desanimada, eu não vou votar nem a tia louca que ficava espalhando fake news. Então, nós temos que entender que é uma constatação muito dura que eu vou dar agora. Quem vai fazer este país ser alguma coisa que preste não é o Bolsonaro, nem o PT, não. Somos nós. Nós é que vamos ter que correr atrás disso tudo. E quem escolheu o caminho eleitoral, quem votou, somos nós também. Quer dizer, são brasileiros que elegeram o Bolsonaro. Então agora é hora da gente virar um país único de novo, crítico, obviamente. Não podemos perder de vista que qualquer governo tem que ser submetido a críticas. O Bolsonaro tem essa dificuldade de conviver com crítica, né? Eu acho péssimo essa beligerância que ele cria em relação à imprensa e tal, é uma bobagem. Ele vai ter que aprender muito a conviver com isso, mas seremos nós que vamos construir ou não um país mais justo e mais divertido e com mais educação, saúde e tudo mais. Avistando isso pela frente, a gente ouviu muito de que o Brasil viraria ou uma Venezuela ou Filipinas, né, que agora entrou no nosso cardápio, né, principalmente em rede social, assim. E minorias estão assustadas no Brasil. A gente vai no Facebook, lê textos apavorados, né, de um gay assumido, né, de mulher, de negros. O que tu acha que vai acontecer no governo Bolsonaro? Exatamente focando nisso. Temos que ver o seguinte: o Brasil está longe de Venezuela, Filipinas e tudo. Quem viaja pelo Brasil, eu viajo muito, eu viajo pelo menos uma vez por semana. Quem viaja pelo Brasil sabe do que eu estou falando. Assim, o Brasil continua funcionando, mesmo com o Temer, com essa lambança toda. Tem uma economia que tem saúde, porque se não tivesse já teria morrido, né? Então nós temos aí pessoas trabalhando, empresas, tem uma boa dose de inovação acontecendo, poderia ser muito mais, tem muita gente criativa, ou seja, a coisa está longe de Venezuela. A gente tem um país que tem saúde, eu diria, saúde em termos de artísticos, em termos de indústria, de agricultura, em todos os setores, assim, existe uma saúde. Poderia estar muito melhor, lógico, mas está longe de ser um país eco. O Brasil é um super país, né? Está totalmente atrofiado por toda essa corja que atrofia mesmo, assim, segura, é uma espécie de um freio de mão, né? O Brasil é um carro muito bacana com freio de mão puxado há muito tempo. Agora, essa questão de minorias, de violência, é algo que realmente temos que ficar atentos, porque não se admite isso. Não pode. E eu vejo que é uma parcela só desse público que é fã do Bolsonaro, sabe? É uma parcela, e pelo que eu observo, uma parcela pequena, que acaba virando quase que a marca do do presidente eleito agora, enfim, mas para mim também é uma minoria, sabe, desses caras violentos, esses pit boys de camisa da seleção. Eu acho que para mim é uma minoria covarde, né, que tenta usar dessa pose aí para falar que vai assustar gays e tal. E o Brasil não tem a ver com isso, né? O Brasil é um país diverso, um país que tem uma possibilidade de convivência muito legal. O Brasil tem tudo para ser um país de convivência e de diversidade, mas infelizmente aí a gente tem que reconhecer a violência que ainda acontece no Brasil contra minorias é inadmissível, né? Minorias e até maiorias, como, por exemplo, os negros, né, que sofrem
violência mesmo na pele, os negros pobres, inclusive, as mulheres, é uma violência inadmissível. Nesse debate, a resposta sempre de quem defendia Bolsonaro é que o Brasil naturalmente é um país violento, né? Um país de mais de 60 mil assassinatos por ano e que tu pode escolher o crime que quiser no Brasil, que a gente tem taxas altas, porque tanta gente morre. A pergunta é bem em cima disso, assim, há uma certa histeria de que as coisas podem ser ainda muito piores no governo Bolsonaro? O fã dele vai se sentir mais à vontade para a gente aumentar essas taxas, principalmente contra minorias? Ou uma coisa histérica? Olha, o histerismo tem a ver com a situação do presente, né? Eu não tenho bola de cristal, mas o presente é inaceitável. Assim, a quantidade de violência que existe no país é inaceitável, né? 60 mil pessoas assassinadas é uma taxa, assim, de desastre mesmo, né? De guerra e tal. E não dá para aceitar. A minha visão é que não tem como nós aceitarmos e cada um de nós brasileiros, não nos sentirmos responsáveis por reverter essa tendência, sabe? De aumento, porque não se admite, né? E é uma violência, pensa bem, é uma violência que tem a ver com falta de educação mesmo, sabe? É uma violência que tem a ver com falta de civilidade e tal, sabe? De não aceitar o outro do jeito que ele é e tal. E vivemos num país onde, quando você dá uma chance mínima para alguém que está em posição desfavorável, eu estou falando aqui o pessoal que não tem acesso à educação, que está nas periferias, ou que sofre preconceito por ser negro, ou mulher, que também ainda no Brasil vive uma situação desfavorável. Quando esses caras têm algum tipo de chance, eles brilham, né? A gente tem aí exemplos lindos de pessoas, inclusive na política. Eu não sei se você sabe, eu tenho a alegria de ter votado numa deputada aqui em São Paulo, Tabata Amaral, que é um espanto, é um fenômeno, uma menina de periferia com PhD em Harvard, sabe? Foi a segunda mulher mais votada do Brasil. É brilhante, uma menina que não tem 30 anos. Então, o Brasil que eu quero para fazer aquele comercial lá da Globo, lá do Bonner, o Brasil que eu quero é o Brasil da Tabata Amaral, da deputada federal Tabata Amaral. Tá aí aberta a coisa. Marcelo Taz, muito obrigado pela participação aqui. É difícil de, obviamente, responder a pergunta, né, dessa temporada, né? Bolsonaro 2 pontos e agora. Como seria difícil também Haddad 2 pontos e agora? Como seria difícil também escolha? Talvez seria mais fácil Daciolo 2 pontos e agora. Se diverte com... Fale. O Daciolo talvez teria sido mais fácil de saber, porque seria uma coisa celestial, né? Os outros não são terrenos mesmo, e a vida na Terra é difícil mesmo. Qualquer uma das opções eu acho que seria muito difícil a pergunta que você coloca, mas o que importa é colocar essa pergunta, sabe? Sim. Cada um de nós é que estamos agora com a missão de respondê-la. Para acabar mesmo de verdade, Taz, o humor num governo Bolsonaro melhora ou piora? O humor sempre melhora. O humor é que nem saneamento básico, sabe? O humor, ele faz bem à saúde, né? Ele faz a gente digerir e, inclusive, colocar para fora os dejetos, sabe? O humor é o que vai com o dedo na ferida. E é bom saber, das pessoas que não gostam do humor, é bom saber que o humorista, cara, não faz mal a ninguém. O humorista é um palhaço, é um cara que, ele inclusive se coloca como tal, ele não quer ser levado a sério, mas ele ajuda a gente a pensar. Isso é o que importa. Perfeito. Obrigado, Taz. Um abraço. Valeu. Este é o Potter Entrevista Gaúcha ZH, nas gravações Rudney August e também Carlos Couto nas picapes, essas musiquinhas, esse jazz aí, sobe, ó. Isso aí é o Couto. Isso é o Couto que coloca aqui. A gente volta a qualquer momento com mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH.
a gente tá no Spotify, a gente tá no SoundCloud, a gente tá no RSS que puxa pra todas as outras plataformas de podcasts. Espalhe a gente, mesmo que você discorde, porque aqui a gente vai ouvir todo mundo.